A Monster Who Levels Up capítulo 82. Calma antes da tempestade parte 2. Tarde da noite. A fim de experimentar com o coração artificial, Kim Sae-jin dirigiu-se para a instalação de treinamento subterrâneo abaixo do edifício principal da sociedade. Mestre da guilda. No entanto, seu coração quase saltou de sua boca quando ele ouviu uma voz que não deveria estar aqui em primeiro lugar. Rapidamente empurrando o coração dentro do bolso, ele se virou, tentando parecer o mais tranquilo possível. Senhor Zhou Jiuki. Você ainda não foi para casa? Ah. Sim. De alguma forma. Este lugar tem um bom ambiente. Então. Bem. Eu esqueci a passagem do tempo enquanto treinava e acabei adormecendo um pouco aqui. Zhou Jiuki apontou para a sala de soneca, e envergonhadamente coçou a parte de trás de seu pescoço. Ah. Sério. Mas a Dawn também não é famoso por seu ótimo ambiente de treinamento também. É verdade. Mas aquele lugar nem sequer segura uma vela para este lugar. Quer dizer, existem 3 bonecas Atane aqui neste centro de treinamento. Cada uma com efeitos diferentes. Afinal, mesmo que eu treine aqui sem parar por 12 horas seguidas, me sinto menos cansado do que quando estou treinando nas instalações do DAO por menos de 6 anos. Sae-jin acenou com a cabeça a contragosto. Finalmente, ele foi capaz de descobrir por que todos os membros de sua sociedade, mesmo incluindo Kim Yu-rin, que não estava, preferiam usar este lugar em vez de suas próprias instalações das Ordens dos Cavaleiros. E graças a essa história que circula, há um pouco de caos se desenrolando nas páginas das salas de bate-papo da comunidade da DAO. O que acontece com as pessoas que desejam visitar este lugar? Ah! Zhou Jiuki soltou uma risada orgulhosa. Ah! Haha! Então, é assim que é. Isso está correto. Bem. Então, eu deveria começar agora. Kui disse. Mestre da guilda. Antes que ele percebesse, os membros da sociedade e os funcionários mudaram a maneira como se dirigiam a ele. Do presidente da sociedade para o do mestre da guilda. Isso não significa que a Monstro foi aprovado como uma guilda. No entanto, não. Em vez disso, graças a inúmeras obstruções, sua sociedade foi rejeitada completamente depois de nem sequer ser capaz de entrar no ranking superior na avaliação do ano passado. Mas os membros e funcionários continuaram a chamá-lo de mestre da guilda. Provavelmente por um sentimento de pertencimento. Ou mesmo por orgulho de trabalhar neste lugar. Ah! Pois é. Pois é. Tome cuidado. Com toda a honestidade. Sae-jin também gostou deste novo termo. Irei tomar. Depois de ver Zhou Jiuki longe, Sae-jin tirou o coração artificial de seu bolso interno mais uma vez. A aparência do coração do tamanho de sua palma ainda batendo intermitentemente permaneceu bastante grotesca. Mesmo agora. Não há algo que eu possa fazer sobre a aparência dessa coisa. Mesmo que houvesse inúmeras maneiras de usar essa coisa. Desde que parecesse tão assustadora. Usá-la publicamente estava fora de questão. Se eu diminuir seu volume geral, talvez eu possa cobrir sua deficiência transformando-o em um acessório. Como um colar ou um anel.
Por enquanto. Ele decidiu se preocupar com isso mais tarde. E derramou sua mana no coração artificial. Havia um total de 23 feitiços mágicos registrados nessa coisa, e o que ele queria experimentar aqui era. Vamos começar com a barreira do isolamento primeiro. Assim que ele murmurou. Do chão sob seus pés. Uma onda de cor preta se espalhou em um círculo e tingiu toda a instalação de treinamento de preto. Ah! Ele soltou uma pequena exclamação. Se ele usasse pedra de mana como ingredientes básicos dentro deste espaço, então ele seria capaz de trazer muitos efeitos diferentes. Assim como era naquela caverna. Tais como aquela frieza amarga, ou incapacidade de usar mana, etc. É muito bom. Quando ele extraiu toda a mana do coração, a barreira desapareceu instantaneamente. O próximo é. Era hora de experimentar um feitiço de ataque. Começando com esse ponto de luz soletra o maldito boneco usado para perfurar seu coração. Alguns disseram que coisas boas podem sair de situações ruins. Definitivamente se aplicou ao caso da Coreia do Sul. Já que a Lua Vermelha provou ser um evento afortunado para eles no final. A razão para a confusão de monstros foi por causa da agitação da Terra. Durante esta Lua Vermelha, inúmeros monstros tentaram atacar as cidades. Apenas para correr para o cordão defensivo, e foram prontamente mortos. Isso levou ao esvaziamento do campo monstro. O que, por sua vez, deu ao governo a oportunidade de dividir adequadamente as áreas de acordo com as fileiras dos monstros mais uma vez. Tudo graças à Lua Vermelha. É claro. O trabalho de divisão do campo do monstro foi realizado rapidamente. O equipamento de separação Monster Tier submetido à avaliação pela empresa relacionada à defesa Monster chamada TM, que apareceu de repente, provou possuir um desempenho muito melhor do que as máquinas já existentes. Assim, o governo concedeu devidamente o contrato a esta nova empresa. A empresa anterior responsável pela instalação e gerenciamento da infraestrutura existente tentou resistir à mudança usando muitas táticas sujas. Mas por trás dessa TM, havia um gigante chamado Dawn Corporation. Então todo o assunto foi facilmente resolvido no final. Os cavaleiros acharam a derrota da empresa que continuou a existir apenas através da corrupção e solicitação deste incidente um evento maravilhoso, que vale a pena celebrar. E assim, depois de algum tempo a partir do fim da Lua Vermelha, o campo do monstro foi finalmente reaberto. Este é o habitat dos Ox-heróis. Por favor, tenha cuidado para não estimular mal os Ox. É possível que as consequências sejam terríveis. Se algum dano for feito aos Ox. Ao sair para visitar a aldeia herói localizada na esquina do campo de caça Mid-Tier durante sua caça, Saidin encontrou esta placa na frente. Ele brevemente se perguntou se o governo havia feito isso. Mas depois de uma inspeção superficial, ele encontrou uma insígnia cuidadosamente inscrita da Ordem do Corvo na parte de trás. O que lhe deu algumas pistas sobre quem colocou essa coisa aqui. Ela é muito dedicada. Não é? Saidin balançou lentamente a cabeça. Ele ouviu que o rim ainda vinha 3 vezes por semana mesmo agora. Foi então. Ele ouviu um latido voraz de suas costas. Não pensando muito sobre isso, ele se virou para ver o que.
Um único monstro estava olhando para ele. Uma criatura gigante bípede do tipo cão selvagem. Todo o seu corpo revestido de metal enegrecido. O chamado Gnoll de Ferro. O Gnoll continuou a cuspir sua saliva como uma cachoeira explodindo e se preparou para atacar. Mas Saidin simplesmente deu uma olhada nessa criatura. Antes de liberar mana de sua mão. Aquela mana vibrou ruidosamente quando se ergueu em sua palma. Antes de se transformar em uma pequena mas ultra afiada adaga azul. O nível de proficiência para o corpo de mana subiu um pouco, permitindo-lhe formar armas tão pequenas apenas com sua mana. Embora sua dureza e densidade tenham caído abaixo da de metais de alta qualidade. Mas ainda assim, havia usos para tal arma. O que se desenrolou a seguir foi tão exatamente quanto registrado dentro de seus instintos. Ou essa era sua habilidade. Em vez disso, ele agarrou esta adaga e depois a jogou em direção ao monstro. A lâmina saiu de sua mão e desenhou uma trajetória de cor azul antes de esfaquear a testa da criatura. Se fosse qualquer ser humano comum, tal ferida seria fatal. Mas o corpo de um Gnoll era bastante resistente. Pena que o efeito da adaga ainda não tinha terminado. Sofrendo de uma fúria que amaldiçoava o céu, o Gnoll tentou extrair a adaga esfaqueando-a na testa. Mas, naquele exato momento em que a criatura tocou a adaga, ela reverteu para a mana sem forma e permeou a ferida aberta. E assim, o mana que havia entrado na cabeça do Gnoll seguiu a vontade de Saidin à risca e se tornou uma chama ardente. O que? O monstro não conseguia nem soltar um grito de raiva antes de cair morto com suas entranhas completamente queimadas. Este foi um dos métodos que Saidin criou para utilizar o corpo de mana. Embora esse movimento pudesse ser visto como um ataque de morte de um só golpe, isso não significava que ele poderia usar isso contra todos os monstros por aí. Primeiro de tudo, os monstros classificados no nível médio superior tinham essa coisa chamada pele de mana, como a maioria dos cavaleiros, o que significava que sua pele e músculos estavam densamente saturados com mana. Com seu atual nível de proficiência, ele não podia nem esperar perfurar tal carne. Quanto aos mid-tiers, ainda permanecia um método bastante ineficiente. Semelhante a um truque barato que só funcionaria em monstros como este Gnoll de ferro que só tinha exteriores difíceis, mas entranhas fracas. Após o fim dessa caçada chata, Saidin verificou o quanto mana permanecia dentro dele. Quase metade se foi. Como esperado, o gasto de mana foi muito grande. Ele deveria ter acabado de matá-lo com sua espada ou algo assim. E acabou. Com um bom timing. Um grupo de caça composto por 3 pessoas chegou apressadamente ao local. Parecia que eles estavam perseguindo esse Gnoll por um tempo. O que aconteceu aqui? Era uma equipe de 2 homens e uma mulher. Eles olharam confusamente para o Gnoll de ferro esparramado no chão por um curto momento. Era compreensível, pois eles não podiam ver nenhuma ferida externa óbvia neste monstro. No final, eles levantaram a cabeça com expressões de derrota absoluta. Eles estavam tentando atrair esse monstro para sua armadilha cuidadosamente montada nas últimas 3 horas. Em outras palavras, esse monstro era a totalidade de sua cota diária de caça. A mulher Hunter, com a pior expressão de todas, soltou uma pequena exclamação de surpresa depois de descobrir um homem olhando para eles de além do cadáver do Gnoll. Era o presidente do monstro, Qin Saidin. Ele era um homem famoso nas comunidades online.
vários cafés, bem como sites de redes sociais. Bem conhecido por sua altura alta e semblante viril. Afinal, até ela mesma era uma de suas 4 milhões de seguidores do SNS. Tardiamente, os outros dois também o reconheceram. E lentamente se aproximaram dele com os rostos levemente corados. Olá lá. Você. O Sr. Kim Sae-jin é? Ah. Sim. Sou eu mesmo. Olá. Kim Sae-jin sorriu calorosamente para o trio nervoso. Talvez fosse porque o número de estranhos que o reconheciam tinha aumentado muito. Ele tinha se acostumado a lidar com pessoas que ele nunca tinha conhecido antes. Mas de alguma forma, o conhecia bem. Ah. Você veio caçar hoje? Sim. Isso mesmo. Mas esse gnoll não fazia parte do plano. Ele simplesmente saltou em mim do nada. Ah. Isso. Na verdade. Os caçadores então começaram a explicar o que aconteceu em detalhes. Os gnolls de ferro eram conhecidos por serem particularmente fortes entre os monstros de nível médio graças ao seu exterior resistente. Como consequência, seus restos mortais alcançaram preços altos. Então, depois de descobrir um gnoll de ferro solitário, esses três criaram uma armadilha e tentaram atraí-lo para lá nas últimas 3 horas. O monstro estava ocupado perseguindo-os. Até que de repente começou a farejar o ar. Então mudou de direção apressadamente e correu para outro lugar. Ah! Kim Sae-jin percebeu que era por causa de seu cheiro. Então foi o que aconteceu. Então, por favor, pegue os restos mortais. Está tudo bem comigo. Sae-jin apontou para o gnoll morto e disse ao trio para levá-lo com eles. A verdade era que ele deve ter chegado ao limite de absorver a pedra de mana para o crescimento de suas estatísticas. Já que absorver uma de um monstro de nível médio levantaria apenas alguns pontos decimais. Na melhor das hipóteses. Se sério. O grupo de caça soltou um grito de alegria. Sim. É seu. Kim Sae-jin sorriu graciosamente. Os caçadores carregavam expressões verdadeiramente comovidas enquanto curvavam a cintura 90 graus 4 vezes seguidas antes de educadamente perguntar se poderiam tirar uma selfie em grupo. Se não fosse muito problema. Sae-jin aceitou alegremente este pedido também. E o trio foi para casa muito satisfeito com esse encontro com uma celebridade amigável. Exatamente 3 horas após este incidente, quando Sae-jin estava prestes a ir para casa, tendo terminado seu trabalho, ele recebeu um telefonema. Era de Yu Sae-young. Opa! Alguém escreveu um post sobre você no SNS e agora é uma grande notícia. Você deve verificá-lo. Q1. A vida de uma celebridade. Parecia que praticamente qualquer coisa poderia se tornar um tópico de notícias. Ele entrou em uma página de notícias enquanto tentava parecer que estava sofrendo um pouco. No entanto, havia um largo sorriso colado em seus lábios brilhante o suficiente para iluminar os céus. Antes que alguém percebesse, a luz do sol tornou-se mais quente e a frieza tornou-se uma história de ontens distantes. Enquanto Kim Sae-jin caminhava do lado de fora, ele podia definitivamente sentir a invasão silenciosa do verão. Com certeza se assemelha a um parque temático adequado. Não é?
Embora Saidin tivesse dado um passo para trás da administração da sociedade. Atualmente ele estava andando por seus terrenos com Soyuujin a reboque depois que ela o solicitou. Originalmente, esta área estava muito perto do Campo Monstro, menos de 40 quilômetros, então havia muitos cavaleiros, caçadores e magos ao redor. Mas nunca um grande número de civis. Mas agora, ele podia ver pais que trouxeram seus filhos, casais para um encontro, e até mesmo algumas pessoas que provavelmente eram turistas estrangeiros. O tamanho da chamada população flutuante havia crescido enormemente. Parece que não há problema em pararmos de olhar por aqui. Mas ainda temos outras instalações para olhar, como o hotel e o complexo de cinema. Tem muita gente lá também. Senhor. Soyuujin falou enquanto apontava para o grupo de edifícios sobre o outrora. Saidin carregava um leve sorriso enquanto balançava a cabeça. Não tenho tempo suficiente para isso. Infelizmente. Além de tudo isso. No entanto, há realmente um monte de pessoas aqui. Eu sei. Né? Talvez seja porque a senhorita Saiyung e a senhorita Yuhin estão ocupadas filmando seu show de variedades aqui. O número de pessoas que passam quadruplicou em comparação com o ano passado. Se pudermos crescer um pouco mais, então esta área pode muito bem rivalizar com o centro da cidade, onde a Torre do Éden está localizada em um futuro próximo. Senhor. Honestamente, somos a verdadeira razão pela qual os preços dos imóveis em torno dessas peças dispararam. Você sabe. Soyuujin falou com muito orgulho em sua voz. É assim. Sim. Senhor. Realmente. Tomamos a decisão correta de aumentar à força as terras da sociedade. O lucro puro por si só é tão grande. Ele estava se sentindo muito bem. Ele estava feliz sabendo que todas essas terras e edifícios eram todos seus. Ah. Né? Qual é o progresso nessa tarefa que eu lhe dei? De repente, lembrou-se de outra coisa. O evento especial para o Orc Ferreiro. 2 meses atrás. Durante a quarta noite da lua vermelha. Quando as ondas de monstros ainda eram espessas e fortes. Com suas estatísticas inteiras aumentadas em mais de 2 vezes mais sob a influência da lua vermelha. Saidin criou uma arma usando a técnica metalurgia do Orc. E isso acabou se tornando uma criação incrível. De todas as armas que poderiam ser feitas por um grande guerreiro Orc, este deve ter sido o auge, uma espada longa que orgulhosamente ganhou o ranking de grau tesouro. O nome era espada longa do Orc por enquanto. Mas ele seria capaz de mudá-lo no momento em que esta espada fosse colocada à venda. Já que o ferreiro Orc seria oficialmente reconhecido como um mestre artesão a partir de então. Sim. Senhor. Está indo bem. Já iniciamos a promoção e o anúncio através da página inicial da guilda, bem como através do seu perfil SNS. Até mesmo a senhorita Saiyung e a senhorita Yuhin mencionaram isso durante as filmagens de seus respectivos shows. Parecia haver muito interesse de muitos cavaleiros. Com certeza. Qin Saidin acenou com a cabeça em satisfação. O ferreiro Orc não havia produzido uma arma nos últimos 3 meses ou mais. E as pessoas já haviam começado a criticá-lo por quebrar a promessa ou algo assim. Mas ele imaginou que todos eles fechariam suas bocas coletivas se ele lhes dissesse que essa espada era a razão para o longo atraso. Isso é bom. A propósito,
Parece que o ferreiro Oak deseja vender esta espada através de um leilão. Quais são seus pensamentos sobre isso? Senhorita Yuljin. Saidin se perguntou quanto esse tesouro iria parar. Sob o clima atual, onde a inflação estava passando pelo telhado graças à aparência dos monstros, bem como ao advento de ofícios misteriosos conhecidos como magia e alquimia. Um leilão. Então, há uma chance de outro país adquirir a espada. No passado, o ferreiro Oak recebeu muitas críticas por vender um item classificado como produtos de marca para outro país. Mas, desta vez, essa arma era algo que poderia não ser visto em mais 100 anos. Algo no nível de ser um bem cultural. Naturalmente, só Yuljin ficou cautelosa enquanto pensava sobre o tipo de calamidade que poderia se desdobrar quando essa arma fosse tomada por outro país. O Oak solicitou especificamente isso. Como as coisas chegaram até aqui? Ele disse que seria melhor espalhar nosso nome internacionalmente. Ouvi dizer que o melhor ferreiro do mundo ainda é uma pessoa chamada Epaitos. Devemos ajudar os Oaks a tirar esse título. Você não acha? Qin Saidin sorriu fracamente.